Tá, esse é um vídeo mais simples do que o vídeo de guia de investimento, não vai ter slide nem nada, só vai ser eu falando com você pela câmera e só. É um vídeo sobre produtividade, eu gostaria de falar um pouco sobre, porque eu consegui perceber como a produtividade pode mudar a diferença entre você conseguir ou não conseguir alcançar os seus objetivos. Antes, para a gente começar a falar do tópico, a gente precisa entender o que a palavra produtividade é. Produtividade é a capacidade de fazer coisas em um certo período de tempo para alcançar um determinado objetivo. Ou seja, alguém produtivo pode ser diferentes coisas. Para um jogador de futebol, alguém produtivo seria treinar 4 horas por dia, mas para alguém que treina basquete, isso não é produtivo, porque você precisa saber jogar basquete. Então, é a questão de você fazer coisas para você alcançar seu objetivo. Por que muitas pessoas usam essa palavra? Porque uma pessoa que é boa, uma pessoa que é produtiva, consegue alcançar o que ela quer mais facilmente. Porque para pensar, se eu tenho só uma hora sendo produtivo, é, eu vou conseguir alcançar 10 vezes menos do que uma pessoa que usa 10 horas do dia para ser produtivo. Então, essa pessoa 10 vezes mais horas do que eu consegue alcançar o seu objetivo muito mais rápido. Nas minhas férias, eu comecei a tentar botar minha vida nos trilhos, sabe? Comecei a ler livros técnicos para entender um pouco mais como melhorar as coisas, meditar, se exercitar em casa, correr, um monte de outras coisas, mas principalmente o estudar investimentos, que foi o vídeo que eu fiz anteriormente. Tudo aquilo eu fiz em um só mês. E provavelmente se eu não mudasse meus hábitos, mudasse as coisas que eu fazia ao longo do dia, eu não conseguiria ser uma pessoa tão produtiva nesse objetivo, que era aprender sobre investimentos. Então eu vou ensinar nesse vídeo algumas técnicas, algumas coisas que eu fiz para ser uma pessoa mais produtiva. Primeira coisa que a gente tem que saber sobre ser produtivo é que a gente precisa parar de fazer as coisas que não são produtivas. É um pouco óbvio isso, mas pensa um pouco comigo. Se você quer alcançar um certo objetivo e você gasta seu tempo em coisas que não são produtivas, você não tem tempo para fazer as coisas produtivas. É meio óbvio, mas a gente não olha um pouco para isso. Por exemplo, o que é uma coisa não produtiva? Jogar, ficar vendo série, vídeo, beber, fumar, dormir tarde, sabe? Qualquer coisa que te afeta de alguma forma a chegar no seu objetivo. Seja isso, sei lá, querer quebrar uma perna. Eu sei que ninguém quer, mas é uma coisa que afeta, então não é uma coisa produtiva. Mas, por exemplo, principalmente jogar, esses que a gente já sabe. Jogar, ver série, vídeo, fumar, beber. E eu vou fazer um vídeo sobre esses, principalmente os que eu passei sobre. Então provavelmente não vai ter fumar e beber, porque eu não sei muito bem como que é. Mas eu vou fazer um vídeo falando melhor sobre eles. Mas não são coisas boas para você fazer, porque querendo ou não, você gasta o seu tempo nisso e definitivamente não é bom você gastar tempo nisso, porque quanto mais tempo você gasta em coisas que não são produtivas, ou seja, coisas que não vão fazer você alcançar seu objetivo, mais difícil vai ser você alcançar esse objetivo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para ser uma pessoa mais produtiva é tentar reduzir as coisas que não são produtivas na nossa vida. Assim, a gente também tem espaço. Por exemplo, se eu jogasse 3 horas por dia à tarde, eu tenho 3 horas que eu não estou sendo produtivo. Se eu tiro esse hábito de jogar 3 horas por dia à tarde, eu tenho 3 horas livres. Essas que eu posso agora pôr algo que seja produtivo para eu fazer. Então, em três coisas que elas são ruins para produtividade: jogar, fumar, beber, ver vídeo, de qualquer forma, o que a gente chama de procrastinação.
Primeiro é que você gasta muito tempo, que é o que eu falei, né? Se eu gasto 3 horas do meu dia pra fazer algo que não vai me ajudar, então são 3 horas a menos que eu poderia estar usando pra alcançar meus objetivos. A segunda coisa é que você perde o seu foco e você fica mais relaxado. O que que isso quer dizer? Não sei se você já percebeu, mas quando você está jogando por 2, 3 horas, ou você fica vendo vídeo no YouTube Shorts, no TikTok, por 1 hora, 3, você não consegue imediatamente, a menos que seja meio que uma obrigação sua, mas por exemplo, você abre o YouTube, vê 1 hora e fala: Ah, agora eu tenho que ler livro. Nunca é assim. Você fica fraco, cansado, você não quer fazer as coisas, você quer continuar vendo o YouTube, mesmo você sabendo que é ruim. Mas mesmo você querendo parar, você não consegue. Então, é algo que perde o foco. Você não consegue ficar focado no seu objetivo por mais que você queira ter aquele objetivo. Se você faz essas coisas ruins. E não alinha com o seu objetivo, é óbvio, né? Então, tipo, se você joga, não tem o menor sentido por você jogar, em vez de você fazer um objetivo. Então, sabe, uma linha, porque você tá fazendo isso. Eu vou negar, eu também faço, mas é algo só pra gente pensar. Se uma linha com o seu objetivo, você demora muito tempo, você gasta tempo e você perde foco, geral não vai ser algo bom pra você, porque você está sendo menos produtivo, porque você tem menos horas pra você conseguir alcançar aquele objetivo seu. Outra coisa que também acontece é que, e que eu não falei muito bem, mas eles gastam muito tempo. Não só você perde esse tempo, por exemplo, eu joguei por 3 horas, então eu perdi 3 horas do meu dia. Não só isso, não tem como você falar: Ah, eu quero jogar meia hora, eu quero jogar 1 hora, sabe? Eu só vou beber um gole, eu vou fumar só um charuto, só um maço. Então, você não consegue fazer isso. Geralmente são ou sim, ou você bebe muito, ou você não bebe. Ou você joga 2 horas, ou você não joga. Então, é coisas que não tem como falar: Ah, não, deixa eu só jogar 10 minutinhos. A gente sabe que não funciona assim. Você geralmente vai começar com 10, você dobra, vai para os 13, daí vai para 20, daí 20 vai para, vou parar em 30, daí vai 30, vou parar em 15, daí vai. Então, não é algo recomendável. Pare com essas coisas não produtivas e você vai ser uma pessoa mais produtiva. A segunda coisa que eu fiz, que me ajuda muito, é fazer uma agenda. Eu tenho essa e eu tenho, deixa eu pegar aqui, mais 2 agendas que eu já fiz. Eu gosto desse tipo de agenda. E eu comecei a fazer elas a partir das minhas férias. Eu acho que a partir de novembro, até aqui. Tipo, já são umas 3, já tô na minha terceira. E é algo que me ajudou muito, ultimamente, nesse ano, a ser uma pessoa mais produtiva. Por quê? Por exemplo, eu vou ler aqui o que eu não fiz. Eu acabei não fazendo algumas coisas, mas ainda vou fazer. Mas, por exemplo, acordar às 6, sabe? Eu fiz isso ontem à noite. Então, acordar às 6, se arrumar até às 6:30, correr, ducha, café da manhã, ler livros, meditar, terminar o guia, que é esse papel aqui. Daí, gravar vídeo, que é o que eu tô fazendo agora. Almoçar, daí eu vou almoçar. Vai ter uma Olimpíada que eu tô fazendo de foguete com meus amigos. Eu reservei quase a minha tarde inteira pra ela. Banho, janta, agenda, que é escrever isso pro próximo dia. E ler livros e se preparar para amanhã, que é organizar as coisas e dormir às 8. Então, eu já escrevi isso ontem, não foi agora quando eu acordei de manhã ou agora, foi ontem. Então, o que que acontece com o meu cérebro? Meu cérebro já sabe o que ele precisa fazer pro dia. Então, ele não precisa ficar pensando na hora. Imagina que eu acordei, nem acordei às 6, sei lá, acordei às 8. Daí eu falo: Ok, o que eu preciso fazer? Bom, deixa eu tomar um banho primeiro, daí eu penso. Eu tomo banho. Deixa eu comer. Como? Ok, 9 horas. O que que eu faço? Talvez eu consiga pensar na hora e falar:
putz, eu acho que eu vou ler, sabe? Eu não quero ler, mas eu vou ler. Mas muito provavelmente, já que eu não tiver um plano, eu vou querer, sei lá, deixa eu jogar então, sabe? Daqui a pouco dá um almoço e daí eu vou jogar, sabe? Eu vou ver vídeo no YouTube. Eu, sei lá, eu depois de comer, pego meu celular e começo a mexer, sabe? Então, é algo que é muito útil a agenda por causa disso. Você entende o que você precisa fazer. Ó. Ou seja, ok, terminei de ler. Eu não vou ficar mexendo no celular porque eu sei a próxima coisa, que é treinar, sei lá, por exemplo. Então uma das melhores coisas que eu faço. Não só de manhã, mas tipo do dia inteiro. Então eu sei o que eu preciso fazer de principal no meu dia inteiro. Muito, muito útil. A primeira coisa é isso que eu falei sobre a agenda, e a segunda é que cria um desafio, porque, por exemplo, eu acabei não correndo hoje, eu acordei 6h30, infelizmente. Mas, tipo, aqui eu falei, correr. Então, cria um desafio, por exemplo, que a pessoa vai falando, ok, eu risquei 5 quadradinhos hoje. Então foi um dos melhores dias. Não foi o que aconteceu, tenho que ver ainda. Mas vamos supor, eu risquei 5 de 12. E daí eu falo, caraca, ok, então amanhã vamos pelo menos fazer 6, sabe? E daí a pessoa, ok, vamos continuar com 6. Putz, hoje foi 5. Não, eu tenho que melhorar, amanhã tem que ser 7. E daí você vai melhorando ao longo dos dias até você conseguir fazer essa rotina perfeita. Óbvio que às vezes vão, sei lá, é. Putz, uma coisa bem triste. Fulano morreu, tem que ir no funeral. Puta que droga. Mas tem que ir no funeral. Você não vai falar, não, 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 não. Agora eu tenho que nadar, não posso ir no funeral do cara. Não, calma aí também. Então, a agenda é muito bom por causa disso. Você cria um desafio de sempre querer fazer mais daquela agenda perfeita que você criou. E você. Uma agenda perfeita para produtividade, eu diria que isso. E você sabe o que você tem que fazer. Ou seja, você não vai pôr na sua agenda a jogar, sabendo que, igual a gente disse, não é uma coisa que vai te ajudar a chegar nos seus objetivos. Então, para que você faria? Então, você vai pôr então na sua agenda algo que você sabe que vai alcançar os seus objetivos ou que vai ser bom para você. E isso que é o bom da agenda, porque na hora você não pode pensar. Por exemplo, agora eu não poderia estar pensando em que a próxima coisa é a Mobfog, né? Ou deixa eu pensar em outro exemplo, treinar. Né, eu talvez não pensaria que depois de eu almoçar eu teria que treinar, mas se eu não tivesse agenda. Mas se eu tivesse escrito na minha agenda aqui, eu já estaria com a cabeça desde o começo do dia. Eu não ficaria, eu treino agora de manhã ou treino à tarde? Não, eu sei, ok, agora de manhã eu tenho que ler, porque depois à tarde eu sei que eu vou treinar. Então, ótimo ponto, cria uma agenda, pode ser aqui em papel, sabe? Papel A4, qualquer tipo de papel que você tenha. Eu gosto de usar esses cadernos, não sei o nome deles, mas é caderno sem pauta. Ele é pequeno, a minha mão aqui de lado para comparar. Então, tipo, não é muito grande. Eu geralmente guardava na minha mochila, mas eu parei com isso. Eu geralmente só chego em casa, anoto, eu acabo nem marcando aqui os quadradinhos. É algo errado que eu faço, mas eu nem marco. Eu literalmente só anoto para saber mentalmente o que eu sei o que eu tenho que fazer. Mas eu tenho que marcar assim. E você pode fazer na agenda do Google. Eu não recomendo, para muitas pessoas eu acho falam que é muito bom fazer uma agenda no Google. Por exemplo, eu não sei se eu vou conseguir mostrar. Aqui ó, consegui, deixa eu mostrar. Tela Google. Tela com câmera, tela sozinha aqui. Ó, eu não sei se vocês estão vendo, então, claro que estão. Eu tentei já. E o que é o bom de fazer? Deixa eu pegar em um mês aqui, tipo abril. Você, eu tava em época de prova aqui, mas você pode, por exemplo, você vem, escreve o que você tem que fazer e você pode, tipo, configurar para mais de um dia, para sempre repetir naquele horário, por cor, sabe? Ó, um monte de coisa. E é muito bom porque dá uma notificação no seu celular, então você sabe o que você tem que fazer. Mas o problema é, eu pelo menos não gostei. Eu não consegui ser uma pessoa produtiva com isso.
E também demora. E quando você não tem dias consistentes, eu não sei, por exemplo, se você for um adulto, sabe, ter uma rotina bem monótona. Mas já que eu sou um jovem, eu tenho muita coisa. Às vezes eu tenho Olimpíada, às vezes não. E daí, sabe, é difícil continuar com essas agendas porque ó, a gente tá em junho, a gente tá aqui, ó, maio 1. Ó, por exemplo, hoje é segunda, né? Bom, daí. Tecnicamente, olha o que eu teria que fazer: acordar às 4, fazer isso, mas não é isso. Hoje é feriado, então nada disso importa. Então, eu acho ruim, porque é meio difícil de fazer tudo, sabe? Tipo, vamos supor, treinar. E daí eu venho aqui em evento, tenho que pôr toda a data certinho. Daí eu ponho, repete diariamente, anualmente, sei lá, toda hora. Daí eu ponho a cor, sabe? Eu acho que é muito difícil, principalmente no meu celular, que ele é meio lerdinho, muito difícil de fazer isso. Mas eu acho que é muito bom se você tem alguma, você tem algum, como posso dizer, ó, por exemplo, aqui. Você tem algum, você tem uma rotina bem tranquila, assim, digamos assim. Você sabe o que você tem que fazer cada dia da semana. Pra mim não, muda muito, então eu não gosto. Eu prefiro escrever aqui porque é muito mais rápido do que no Google, se for cada dia diferente. Se não for, é muito boa a do Google, porque você só vê o que você precisa fazer. E eu acho que eu acho que é melhor. A física eu realmente recomendo, é muito melhor. Você sempre está escrevendo, então você sempre sabe o que você tem que fazer. Mas são opções, você decide qual você quer. Ok. A gente agora vai falar sobre uma coisa. Não adianta você tirar os hábitos ruins, por exemplo, parar de jogar, ou parar de fumar, ou parar de fazer qualquer coisa, e começar a fazer hábitos bons, né? Coisas boas, coisas produtivas, se elas não alinham com o seu objetivo. Ou seja, você pode estar fazendo coisas boas, como, sei lá, fazer um curso de pintura, ler um livro técnico sobre como andar de bicicleta melhor, ou e comprar apetrechos de basquete, como ou de vôlei, como aquele negócio que tem aqui, e joelheiras. Mas isso nada adianta você saber dessas coisas boas, por exemplo, eu sei como correr bem, eu sei como pintar, se uma linha com o seu objetivo. Vamos supor, se o seu objetivo é jogar futebol, por que você está aprendendo sobre desenhar? Porque você está, tipo, se um é um objetivo próprio seu, não faz sentido você fazer. Porque, eu acho que faz sentido, né, para parar para pensar. Qual que é a Não adianta nada ser produtivo se você não produz o que você produz nessa produtividade não vai te ajudar a alcançar seus objetivos. Senão é a mesma coisa do que um videogame. Tirando as coisas ruins, tipo, realmente coisas de saúde e de produtividade, né, coisas que afetam sua mentalidade, é a mesma coisa. Você não tá fazendo nenhum progresso no seu objetivo. Então, tome cuidado com isso. Às vezes você acha, não, mas eu vou no bar, mas eu não bebo, não faço nada, só fico com meus amigos lá e eu me divirto, sabe? Mas a questão é que fazendo isso, esse tempo, vamos supor, é um bar à tarde. Não tô falando pra você não ter convivências, mas tipo, se você só vai em um lugar, você não é algo negativo, mas tipo, e você acha que você tá fazendo algo produtivo, mas não alinha com o seu objetivo, também não faz sentido você fazer. Então, veja as coisas que você está escrevendo na sua agenda, as coisas que você está falando que vão te ajudar a chegar no seu objetivo, pegue as melhores e realmente ponha na agenda. Se você não tem, tipo, se você vê que tem algumas coisas que não fazem muito sentido, não alinham muito com o seu propósito, o seu objetivo, por exemplo,
E você pode ter mais de um objetivo. Por exemplo, eu tenho o objetivo de fazer triatlon, mas eu também tenho um objetivo de construir um canal no YouTube bom, sabe? Que eu consiga transmitir as coisas os meus conhecimentos para mais pessoas. Mas não adianta, tipo, eu tenho dois objetivos, mas não adianta nada eu começar a aprender sobre futebol, porque, sei lá, eu quero fazer triatlon, não jogar bola. Tipo, eu gosto de jogar bola, mas não é o caso. Então você pode sim ter mais de um objetivo, mas você não pode fazer coisas que não ajudam a você alcançar aquele objetivo, mesmo que sejam coisas úteis. Só, mas se você não produz nada que vai alcançar o seu objetivo, não faz sentido você fazer aquela coisa. Eu vou também fazer um vídeo sobre isso melhor, é sobre esse livro aqui. Ele ajuda muito, muito seus hábitos, muito sua vida. Eu tô relendo ele para fazer um vídeo sobre. E ele vai explicar esse tópico muito melhor do que eu vou falar agora. Mas a questão é que tem muitos hábitos bons que a gente faz todo dia que a gente não percebe que estão altamente vinculados com quão produtivos somos ou não. Por exemplo, o mais básico de todos é quanto você dorme. Por exemplo, se um dia você dorme 3 horas no dia, você vai acordar no próximo dia muito mais fatigado. Isso significa que você provavelmente vai estar mais cansado, você vai estar mais lerdo, você vai estar mais sonolento e você não vai conseguir fazer muitas coisas e você não vai ser uma pessoa muito produtiva. Então, uma boa noite de sono é algo extremamente bom, é extremamente útil assim para ser uma pessoa produtiva. Tipo, mas eu vou ficar menos horas quanto menos horas eu fico acordado, menos coisas úteis eu consigo fazer. A questão é, quanto menos horas você fica sem dormir, menos produtivo você vai ser no futuro. Vai ser ruim para sua saúde. Então, o que recomenda, eu vou falar um vídeo muito melhor sobre todas essas coisas, mas pelo menos na noite de sono, mais de 8 horas se você for adulto, quando você está na puberdade, mais de 8 horas até 10 horas de sono. É, e você provavelmente, se você e também dormir até as 10h30. Depois das 10h30, o sono ele se deteriora, ele piora. Então, 10h30, você durma até as 10h30, de 8 a 10 horas de sono. Comer comida saudável também é outra coisa. Se você come comidas mais ruins, a sua saúde piora porque você tem menos nutrientes no seu corpo que te ajudam a ficar forte, saudável, focado, consciente, energizado, seja o que for, piora a sua produtividade. Tudo isso que eu tô falando, eu tô voltando nesse tópico, mas eu vou fazer um vídeo melhor, e isso vai falar muito melhor sobre essa questão de coisas tipo naturais que a gente faz, a gente nem percebe que ajudam. E eu vou postar esse vídeo. Se você tiver se você tiver afim nesse tópico, tem um vídeo que vai falar melhor sobre ele. Beber água, muita gente esquece de beber muita água. Água é muito importante para o nosso organismo, todo mundo sabe disso. E a gente não toma muita água. E por fim, luz solar diária. É muito bom luz solar bem tipo de manhã. Você acorda, já recebe luz solar, você fica acordado fácil. E nesse mundo atualmente isso fica cheio de cubículo. Aqui a gente acha que está tendo luz, mas na verdade isso é tipo 1 milionésimo, que é 1 em 1 milhão da luz realmente que a gente recebe até em um dia nublado. Então, então realmente é outra coisa que a gente tem que ver, é receber bastante luz sempre que você conseguir. Tenta fazer o que o sol bata em bastante áreas do seu corpo, não só tipo braço, cara, mas também se possível no corpo todo. Não vai correr nu na rua, mas tipo, vamos supor, tem uma corrida e tá sol ou, sabe, pelo menos não tá de noite e você, sei lá, tira a camisa, corre um pouco, recebe um pouco de luz, tá fora, sei lá, meditando, lendo livro, seja o que for. Tira a camisa, recebe um pouco de luz solar. É bom pro corpo, muito bom pro corpo. E a gente esquece isso totalmente.
Tem- é, eu vou falar mais sobre essa questão de corpo em dois livros. Também tem outro que eu tô fazendo sobre respirar. E eu vou falar muito melhor sobre isso, mas é o básico. Então, tenha uma boa noite de sono, coma saudavelmente, não fica comendo comida ruim toda hora. Não é pra você parar de comer, mas é que toda hora é ruim. Beber água, bastante água e luz solar diária. Quatro pontos super importantes que quando você começa a fazer melhor, você fica assim uma pessoa mais produtiva. Outras coisas que aumentaram a minha produtividade, a minha. Eu não tô falando tipo, não tem nenhuma questão científica, não é tipo, cria uma agenda, cria um negócio que realmente ajuda você ficar mais produtivo. É algo que funcionou pra mim. Pessoas falam que não, pessoas falam que sim. Pra mim funciona e eu gosto muito de usar. A primeira coisa é a regra do 30 minutos. Eu acho que se chama Palmadoro, sabe? Pomodoro, alguma coisa assim. Eu não lembro muito o nome. Mas a questão é, põe um alarme, 30 minutos, começa a fazer a coisa que você realmente precisa, seja gravar um roteiro, seja gravar um vídeo, seja estudar investimentos, treinar futebol, na academia nem tanto, tenta fazer direto, mas qualquer coisa que você queira fazer, ler livro, meditar. Meditar eu recomendo 10 minutos, não tanto. Mas e depois que você fazer 30 minutos, o alarme acaba e você descansa por uns 5 minutos. E se você não terminou aquela tarefa que você precisava fazer em 30 minutos, você põe 30 minutos de novo e vai repetindo até sei lá quando. Acabar a tarefa ou acabar o tempo que você pôs na sua agenda. Muito útil. Nossa, essa eu acho que foi a coisa que mais me salvou quando eu estava aprendendo investimentos. E muita gente fala: ah, não, mas você deveria aprender a focar por mais 3 horas sem pensar em mais nada, em qualquer coisa, só, sei lá, trabalhar. Eu também tô. Eu só, tipo, vamos supor, 3 horas, eu só deixei uns 30 minutinhos atrás. Perfeito. Se para uma pessoa de que ou faz 3 horas ou faz 0 horas, começar a fazer 2 horas e meia em 3 horas, pra mim é ótimo. Então, e por exemplo, então às vezes eu me pego muito assim, questionando, querendo fazer, eu pego lá o temporizador, ponho 30 e deixo. O bom disso é que às vezes você fica incomodado, tipo, nossa, por favor, acaba aqui os 30 minutos, eu não aguento mais, sabe? E daí acaba. E daí quando acaba, você respira, toma água, você fala, bom, acho que eu tô pronto, bora pro próximo. E você não fica tipo, por exemplo, e você fica totalmente focado. Porque é difícil você ficar 2 horas assim, você tá mexendo, e daí você acaba, sei lá, enquanto, sei lá, tá carregando algo, você pesquisa no YouTube e pronto, sabe? Você já começou a perder o foco. Então você fica foco direto, 30 minutos, descansa, foco direto, muito bom para terminar as coisas. Eu adoro essa técnica. Tem a questão também, outra, que é você pôr uma pessoa para te ajudar. Assim você não consegue fugir dessa técnica. Eu uso ela muito para correr no domingo, nadar, nadar, que eu nado, e treinar. Treinar não tanto, mas são 3 exemplos na minha vida que eu achei. Ambas as 3 coisas eu consigo fazer muito confortavelmente, mas é onde eu achei essa técnica tá vivendo. Quando você faz que uma pessoa tenha se relacionado com a sua atividade, não na atividade, mas se relacionado, é muito mais difícil você não fazer ela. Ou seja, vamos supor que eu falasse aqui, em vez de eu tivesse essa Olimpíada, eu tivesse natação. Daí eu falasse assim, ok, pai, você consegue me levar às 2 horas da tarde? Ele, ah, tá bom, te levo às 2 horas, eu demoro 1 hora pra nadar, daí eu ligo pro vô e o vô me busca, perfeito? Perfeito. O que que acontece aí? Agora eu sei
que o meu pai ele vai agendar em algum tempo lá do trabalho dele pra me levar. Então eu não posso simplesmente falar, ah, pai, que eu acho que não, eu acho que eu vou, não vou. É muito difícil, é mais difícil, por exemplo, eu correr, porque eu literalmente acordei, não tem ninguém, eu tá aqui, eu corro no meu condomínio. E é isso, do que eu simplesmente pedir aí pro meu pai, mesmo por quê? Porque tem essa força, assim, você se sente obrigado, não tem outra coisa a fazer. Você fala, puta, eu querendo ou não, eu tenho que ir lá nadar, porque eu falei pro meu pai que eu vou nadar. Então, tipo, você fala, caramba, então, eu acho que eu tenho que fazer. É igual eu falava pro meu pai às vezes. Ele falava, ué, você não vai treinar aqui em casa? Agora eu treino em academia. Mas, tipo, eu ficava aqui no chão, fazendo as coisas, tudo. Ele, ué, você não vai treinar hoje? Deu, ah, não, eu ainda vou, mas depois eu ler. Ele, tá bom. Agora eu sabia que eu tinha que treinar, porque ele falou se eu ia treinar, eu falei, eu vou treinar. Então, quando você fala com alguém, essa pessoa não necessariamente na coisa que você está fazendo, mas ela tá vinculada com aquela coisa, ela te obriga a você fazer. Você se obriga a fazer por causa daquela pessoa, e não mais pela tarefa. E fica muito mais fácil de fazer, porque é uma força a mais para te motivar. Tem uma regra lá em física que é a lei de Newton sobre o atrito. Sabe? Aquela que o quando você tem uma coisa, você não pode simplesmente fazer assim, ó. Ela para. Tipo, se você deixasse ela reta assim, ela para. Então, essa questão acontece também não só com caixas, carros ou qualquer outra coisa, né? Você tem que empurrar ela e daí depois que você consegue tirar ela do lugar, fica mais fácil de empurrar. Não tem isso? Então, não funciona só com objetos, sim. Eu percebi que funciona também bastante com a nossa mente. Por exemplo, quantas vezes você já foi começar a correr, sair da cama, treinar, ir à academia, ler, meditar, e você falava, puta, eu não quero fazer isso. Que saco, sabe? Que aqui tá bom, eu quero ficar mexendo no meu celular. E daí você começa a daí você começa a fazer aquela coisa por algum motivo. Você fala, não, tá bom, eu tenho que correr. Ou eu tenho que ler livro. Livro é muito difícil pra mim. E daí você começa a ler, ainda é chato, ainda você continua sofrendo, assim, tipo, ah, que saco. Mas daí, você vai começando a gostar, você percebe que antes você, tipo, ah, eu não quero pegar o livro, eu não quero ler, mas quando você começa a ler, fica mais fácil de você continuar. Isso acontece por quê? Porque é a mesma coisa, o atrito inicial é maior do que o atrito depois desse atrito inicial, que é o atrito de movimento. Você não sei se vocês já viram, mas é um gráfico assim. Ele começa alto, tipo, quanto mais força, você precisa de uma puta de uma força para vencer o atrito inicial, e daí tem uma queda, e daí ele fica constante. Então, é assim também com a nossa mente. Às vezes esse atrito constante também é difícil de ficar segurando por um monte de tempo, e a gente cansa, a gente fala, não, 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 chega. Mas é muito mais fácil depois que a gente vence esse atrito inicial. Então, sempre é uma outra motivaçãozinha pequena para você ser uma pessoa mais produtiva. Então, às vezes você não quer fazer algo, você fala: "Não, calma aí. Esse eu não querer fazer algo é só porque eu realmente não quero fazer. Mas depois que eu conseguir passar disso, vai ficar mais fácil. Eu vou conseguir fazer o que eu quero fazer. Tá bom, então vamos lá." E você começa a fazer e realmente é isso. E você também pode vencer esse atrito inicial de outra forma. Às vezes você não quer correr. Por exemplo, hoje eu não corri, eu acordei tarde. Mas eu poderia ter feito assim: ok, pelo menos sai em casa e começa a andar. Deu, tá bom, eu saio de casa e começo a andar. Daí agora eu falo: ok, agora eu venci, agora eu tô fora de casa. Não, vamos começar a fazer um trote. E eu faço um trote. Daí eu começo a correr. Daí é muito mais fácil. Porque eu venci esse atrito inicial, que era sair de casa e começar a correr.
Então, essas são três coisas. A última que eu quero falar é sobre observar. Você não vai, se você mudou drasticamente assim, por exemplo, ok, tudo isso que você falou faz sentido. Eu vou, realmente, eu jogo 3 horas, 4 horas por dia, não faz sentido. Eu quero ser um atleta de vôlei profissional. Eu deveria usar esse treino para treinar, ver técnicas. É isso, eu vou fazer. Põe lá 4 horas. Não, eu vou começar a ler, eu vou começar a meditar para aumentar meu foco no vôlei. Eu vou começar a ir na academia por causa que eu vou ter mais músculo, então eu vou conseguir sacar mais forte. E eu vou treinar vôlei, vou treinar manchete, eu vou treinar passe. É isso. Eu vou treinar impulsão, blá blá blá. E você faz uma agenda perfeita. Você demora tipo 2 horas do dia e faz a agenda perfeita. Daí você chega no dia, você acorda lá, tá frio e você fala, não, deixa eu mexer no TikTok e daí eu penso no que eu quero fazer. Passa 2 horas, você acorda, sabe? E você, quando você menos perceber, você já gastou seu dia inteiro. Então, você não vai conseguindo nada. Mas daí no segundo dia você vai acordar, em vez de 2 horas mexendo no TikTok, você vai mexer uma. E daí, em vez de uma coisa que você fez essa agenda perfeita, você vai fazer 3 coisas. Daí passa uma semana e daí você já tá acordando direto, sem mexer no TikTok, e já tá fazendo 5 das 10 coisas. Daí passa 2 meses e você nem lembra como era acordar, mexer 2 horas, não fazer nada. Você não consegue nem relatar. Eu não consigo relatar como era a minha vida antes, que eu só jogava. Agora eu tô fazendo um monte de coisa. Eu falo, caramba. Por exemplo, eu agora tô dormindo às 10, mas eu tô tentando dormir às 8. Geralmente eu durmo então em média 9, mais 8 para eu ter 10 horas de sono. 10 sendo 6. 8, perdão. E eu não consigo imaginar, porque antigamente eu brigava assim com meus pais para eu poder continuar jogando até as 10, porque meus amigos jogavam. Então, às 10 eu estava terminando de jogar. Agora eu durmo, eu tô dormindo. No melhor dos casos, eu tô dormindo faz 2 horas que eu tô dormindo. Então eu, não eu falo, caramba, nossa, como que eu fazia? Eu não consigo pensar na minha rotina da época. Eu não tinha, mas tipo, eu não consigo pensar o que eu fazia naquela época. Então você, ao longo do tempo, vai mudando. Não vai ser diretamente. Então você tem que continuar, você tem que confiar. E uma hora você vai perceber realmente que você vai mudar e vai dar tudo certo. Eu tinha falado que era a última coisa, mas eu lembrei de outra coisa, que é a regra de um youtuber empreendedor chamado Alex Hormozi. Alex Hormozi, 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 não sei. Mas ele é um puta de um cara bom, porque ele sabe dessas coisas, porque ele já teve em um lugar assim também. Então, uma das regras que eu vi dele, que ele falou, é a regra do não. A regra do não consiste em você. Não consiste, para você ser uma pessoa produtiva, não consiste em você conseguir falar sim para as coisas boas. Por exemplo, sim para ler, sim para meditar, sim para treinar, sim para nadar, sabe? Não é isso. Se consiste em, para você ser realmente uma pessoa produtiva, se consiste em dizer não para várias coisas. Seus amigos estão te convidando para beber cerveja? Não. Não, não, eu tenho que treinar agora. Ei, você quer comer essa comida aqui? É um McLanche feliz. Não, não quero. Tô em uma dieta. Ei, você quer jogar hoje com a gente, Daniel? Você tá afim de jogar? A gente vai fazer um 5 contra 5. Nossa, vai ser agora. Vai ser mó divertido, todo mundo vai rir. Não, eu tenho que dormir. Então, não é sobre dizer sim, é muito sobre dizer sim, mas também é sobre dizer não. Porque não adianta você estar fazendo essas coisas e falar, ok, às 3, às 8 eu vou dormir. E daí os seus amigos falam, e aí, bora jogar? Deu, bora. Deu, passa das 8. Então o que adianta, né?
falar sim se você não consegue dizer não para algumas coisas. Tem muitas outras coisas que eu gostaria de falar, mas eu vou falar em outros vídeos. Vai ter um vídeo falando em específico sobre as coisas ruins que a gente faz e como cada uma é ruim e como melhorar de cada uma. Mas esse é o vídeo, espero que tenham gostado. É um vídeo até que longo para falar sobre um tópico só. Espero que você tenha gostado. Se você realmente gostou, dá um like para eu saber se você gostou. E é isso. Muito obrigado por ter ouvido o vídeo inteiro.